vamos iniciar, né? Todos estão me ouvindo? Estão conseguindo ver a tela? Sim? Tá, beleza. Bem, então, né, pessoal, lembrando que na primeira aula que a gente teve presencial, eu apresentei aí o plano de ensino do curso e tudo mais. E eu falei que nesse primeiro mês a gente vai rever alguns conceitos do cálculo 1, como limites e derivadas, né? Então, na primeira aula presencial que tivemos, eu comecei a falar sobre limite, né, suas algumas características, mas como eu ressaltei, não sei se todos estavam presentes ou não, né, pelo prazo que a gente tem, só para poder rever esses conceitos e de fato começar o conteúdo de cálculo 2, que se trata de integração, né, para conseguir fazer isso com o tempo que a gente tem, eu não vou conseguir trabalhar essa revisão com muito rigor, né, com muito formalismo, demonstrando cada coisa que a gente está fazendo. Tá? Então é mais para criar mesmo uma intuição, porque bom, falaram que vocês alegaram que o curso de cálculo de vocês deixou bastante a desejar, né? Então a gente precisa fazer essa revisão, tá? Então é mais para aprimorar mesmo essa intuição, né? Trabalhar com limites e tudo, e a gente conseguir prosseguir no curso, né, de uma forma mais tranquila, ok? Então, bem, então vamos começar, né? Eu comecei a dar umas noções iniciais de limite, tudo, e nessa aula a gente vai dar continuidade, e encerrar a discussão sobre limites, falando sobre limites laterais, né? Para iniciar, é claro, né? Depois a gente vai falar sobre limites no infinito e também sobre alguns limites fundamentais, né, que são essenciais aí principalmente que a gente vai trabalhar com derivação. Okay? Então, basicamente, né, os limites laterais vocês devem se recordar aí pelo menos uma parte, né, do que foi trabalhado. O que a gente se refere como limites laterais é aquela ideia, a gente tem uma função, né, tendendo a um certo valor pela esquerda ou pela direita. Tá? Então, antes de começar a tratar aqui de alguns exemplos, vamos tentar criar uma intuição sobre o que isso quer dizer de fato, né? Então, primeiro, vocês podem imaginar a reta real, tá? E fixa um ponto qualquer nela. Não precisa necessariamente ser o ponto zero, né? Pode ser aqui um ponto A qualquer. Tá? Então, quando você diz que uma função, pegar assim, um limite, né, de uma função qualquer f de x, quando x tende ao valor de A pela esquerda, é representado com um sinal de menos aqui, ó, como se fosse a potência de A. Okay? E o que isso quer dizer na prática? Qual é a noção geométrica que vocês têm que tirar dessa notação? É que, como eu disse, você tem aqui a reta real, né? Você vai fixar um valor nessa reta, que é o nosso valor limite, no caso A, né? E quando fala que x, o limite da função f de x quando x tende a pela esquerda, significa que apenas os valores que estão à esquerda de A é que estão sendo considerados para esse cálculo, né? Então você vai considerar todos os números aqui, ó, que estão se aproximando do valor de A pela esquerda, tá? Então aí vai ter um valor qualquer que vai dar L aqui, digamos, né? Questão de notação, tá? Ou ainda o limite dessa mesma função f de x qualquer, quando x tende a pela direita, aí é representado com um sinal de mais. Eu vou até mudar a cor aqui para enfatizar esse fato, né? Aqui e aqui, vou colocar de azul, né? Então, pela direita é sinalizado com esse sinal de mais aqui, como se fosse um expoente desse valor A, tá? Mas não é expoente, tá? Só estou falando mesmo por questão de vocês lembrarem como é a notação, ok? Aí, o que
esse símbolo aqui está dizendo? Né? O que significa o limite de uma função quando a variável dela, no caso x, está tendendo a um certo valor a pela direita. Né? Aí você vai olhar de novo a sua reta, né? Essa é a intuição geométrica que eu quero que vocês desenvolvam. Né? Você vai olhar para a sua reta e vai imaginar que só os valores que estão à direita de A é que estão sendo levados em consideração aqui. Né? Então, tá aqui, é claro que essa reta se estende infinitamente para cá, né? Então todos os valores que estão à direita, né, vão se aproximando desse número A, né, numa situação de limite, ok? E aí a gente vai obter um outro valor qualquer. Né? Nem sempre os limites laterais vão coincidir, tá? Então vou chamar esse aqui de L e esse aqui vai dizer, digamos que dm. Tá? Quando os limites laterais coincidem, a gente tem simplesmente o limite. Né? O limite da função tendendo a A, não importa se é pela direita ou pela esquerda, está tendendo para o mesmo valor. Né? Então, temos aí só a noção mesmo primitiva de limite que a gente já conhece. Tá? Então, beleza, isso aqui é uma explicação só para a gente criar uma intuição, mas na prática é como funciona. Né? Isso é o que interessa, que eu quero que vocês desenvolvam uma noção, né, boa de como se trabalha com essas estruturas. Tá? Então, vou colocar aqui um exemplo. Digamos que a gente tem uma função f de x com a seguinte característica: ela é igual a 1 mais raiz de x menos 3. Tá? Então, vamos determinar, se possível, né, vamos ver se existe mesmo o limite dessa função quando x tende a 3, por exemplo. Né? Então, terminar aqui o enunciado, coloca determine, se possível, os seguintes limites. Vou colocar aqui letra A. Né? Limite dessa função f de x, né, quando x tende a 3 pela direita. Né? Vamos ver o que acontece. Será que dá para encontrar esse limite ou não? Né? Então, para a gente resolver isso, vamos pensar no seguinte: vamos tentar criar uma ideia, uma intuição do que o problema quer que a gente faça. Tá? Primeiro, essa função f de x aqui, ó, f de x igual a 1 mais raiz de x menos 3, ela só está definida para os valores de x maiores ou no máximo igual ao 3. Concordam comigo? Né? Porque aqui tá, todo esse termo aqui está dentro de um radical, né? Raiz de x menos 3. E a gente sabe que, como a gente está trabalhando aqui com a reta real, né, não faz sentido falar em raiz quadrada de números negativos. Tá? Então, se eu tiver aqui valores de x, né, menores do que 3, né, como por exemplo x igual a 2, né, aí a gente vai ter simplesmente 1 mais raiz de 2 menos 3, que é igual a 1 mais raiz de menos 1. Que para o nosso contexto, como eu disse, né, a gente está trabalhando o cálculo aqui sobre a reta real, então isso aqui não tem significado para a gente, né, já vai para o plano dos complexos, né, e ali o tratamento é um pouco diferente. Tá? Então, eu preciso que o valor de x seja maior ou igual a 3. Beleza? Então, vou colocar assim, ó. Dizer que essa função está definida para x maior ou igual a 3. Tá? Então ela só está definida para x dentro desse intervalo considerado. Né? Então, o que isso nos diz?
né, o que a gente pode intuir, né? Se ela só está definida para x maior ou igual a 3, significa que a gente pode imaginar o seguinte, ó, uma reta, né, uma reta real, vamos fixar um ponto nela, por exemplo aqui o ponto 3, né, aqui no nosso caso a vai ser igual a 3, né, e com essa restrição aqui do domínio da função, né, ou seja, para x maior ou igual a 3, eu estou dizendo que só faz sentido considerar os valores que estão à direita, né, do número 3, certo? Então, vou colocar esse enunciado diferente, assim, se possível, limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda, né? A gente vai determinar os dois, tá? Então, aí a gente vai, quando a questão pede para você analisar esse tipo de situação, você precisa olhar o domínio dessa função. O que é o domínio da função? De forma bem direta falando, né? O domínio é basicamente um intervalo numérico onde essa função faz sentido, né? Dentro do conjunto do conjunto numérico com o qual a gente está trabalhando. Então, como a gente está trabalhando com números reais, essa função aqui, né, ela só faz sentido quando o x é maior ou igual a 3, né, porque quando é menor eu vou ter raiz de número negativo, que não dá, certo? Então, ao analisar o domínio dessa função, a gente descobre que ela só faz sentido para o intervalo numérico à direita do número 3. Né? Significa, portanto, que o limite dessa função, quando x tende a 3 pela esquerda, não existe. Certo? Não existe porque o que está aqui à esquerda de 3 simplesmente não faz sentido para a gente. Tá? Aí, já que não existe, então existe o limite à direita, como a gente já estabeleceu aqui. Ó, para os intervalos que estão à direita do número 3, faz sentido falar dessa função. Né? Aí então vamos calcular esse limite. Ó. Então, portanto, limite de f de x quando x tende a 3 pela direita, né, vai ser igual ao limite. Quem é f de x? Né? É 1 mais raiz de x menos 3. Né? Quando x tende a 3 pela direita. Então, pelas propriedades que a gente já discutiu antes sobre o limite, né? Lembram, se eu não me engano, eram umas 10 propriedades, um pouco mais do que isso, né? Que eu mostrei lá. Você pode passar o limite para dentro desses operadores aqui, no caso desse radical. Né? Então, você pode reescrever essa função assim, ó, limite, vou colocar assim, 1 mais raiz quadrada do limite de x menos 3 quando x tende a 3 pela direita. Né? Então eu posso fazer isso por conta daquelas propriedades que eu já mostrei para vocês anteriormente. Tá? Então aí é só desenvolver, né? Quando x tende a 3, né, pela direita, então digamos tem números lá 10, 9, 7, né, vai 4, até chegar no 3, né? Claro, estou considerando também os números reais envolvidos. Quando chegar no 3, a gente vai ter aqui dentro do radical simplesmente 3 menos 3. Tá? Ou seja, 0. Então fica 1 mais raiz quadrada de 0, que é igual a 1. E assim calculamos o limite lateral da função f de x quando x tende a 3 pela direita. Né? E também de quebra descobrimos que quando nessa função específica não faz sentido em considerar os intervalos à esquerda de 3. Beleza? Então, até aí tá tranquilo? Todo mundo já tinha visto isso, não sei, ou não? Então vamos continuar aí a discussão. Deixa eu ver o que dá para falar. Vou pegar aqui mais um exemplo. Mudar aqui de página.
Vamos pegar uma função um pouquinho mais elaborada, né? Pegar aqui, digamos que f de x seja igual a... vai ser igual a menos módulo de x dividido por x, né? Isso se o x for diferente de zero, né? E ela vai ser igual a 1 se o x for igual a zero. Tá? Então aqui é meio uma função escada, né, como a gente fala, tá? Então, toda vez que o x for um número diferente de zero, seja ele positivo ou negativo, a gente vai considerar que f de x vai ser essa função aqui. Mas, toda vez que o x for igual a zero, para todos os efeitos, f de x vai ser igual a 1. Tá? Então, como que a gente calcula, né, o limite? Fazer assim, ó. Vamos calcular aqui primeiro o limite de f de x quando x tende a zero, né? A zero. Pode ser pela direita primeiro, né? E também vamos calcular o limite quando tende a zero pela esquerda, né? Então vamos primeiro para esse tópico aqui e ver o que acontece, tá? Então, vamos ver. Então, módulo de x dividido por x. Bom, primeiro aqui colocar uma ressalva, né? Só lembrando o que significa a função módulo de x, né? O módulo de x ele é igual ao próprio x, né? Sempre que x for maior do que zero, e vai ser igual a menos x se o x for menor do que zero, tá? Então o módulo é basicamente aquela função que, se o número for positivo, o módulo desse número é ele mesmo, né? Porém, se o número for negativo, a gente simplesmente vai inverter o sinal, né? Por isso que tem esse menos x aqui aparecendo, tá? Então, a grosso modo, módulo significa isso, né? A gente define dessa maneira, certo? Então, aí a gente precisa analisar essas duas situações, né? Já que envolve um módulo aqui na função, a gente precisa ver quando x é maior do que zero e quando é menor do que zero, tá? Então, vou fazer assim. Se o x for maior do que zero, né, então, né, o módulo de x vai ser igual a x. Isso por conta da definição que a gente colocou aqui. Tá? O módulo de x vai ser ele mesmo quando o x é positivo, né? Então, já que isso acontece, o que a gente vai ter? Que a função f de x vai ser igual, no nosso caso aqui, estou deixando bem claro, estou considerando todas as situações em que um x é maior do que zero, né? Então, se o módulo de x é igual a x, eu vou substituir o módulo de x aqui nessa função por x, né? Só isso. Então, no lugar do módulo de x vai ficar x, então vai ficar menos x dividido por x, porque esse menos aqui preserva, ele é da própria função, tá? Acontece que x dividido por x dá 1. Com esse menos na frente, dá menos 1. Tá? E no caso em que o x for menor do que zero, né, então, pela nossa definição, o x é menor do que zero, logo, quem é o módulo de x? É o menos x. Tá? Só aplicando a definição. Então, o módulo de x é igual a menos x. E, portanto, a nossa função vai ficar como? Esse menos aqui, que é da própria função, né? E no lugar do módulo do x, a gente vai colocar menos x. Então, fica menos x dividido por x. Menos e menos dá mais, x dividido por x dá 1. Então, isso aqui dá 1. Certo? Então, temos aí já as duas situações em que o x é diferente de zero, ou seja, quando ele é maior e quando ele é menor. Por isso que eu usei a primeira função, né? E quando x é igual a zero, né, não tem muito o que fazer, já está determinado lá, né? Se x é igual a zero, né, então f de x é igual a 1. Né? O problema já estabeleceu essa condição,
tá? Então, o que isso nos diz? Ó? Só o fato do valor do x aqui ter dado diferente, né? Por exemplo, entre 1 e menos 1, já indica que os limites laterais não coincidem nessa função, né? E isso pode ser mais facilmente visualizado se a gente construir o gráfico que representa essa função. Vou colocar assim. Lembra que eu chamei isso aqui de função escada, né? Vocês vão entender o porquê. X e aqui y. É a própria função f de x. Melhor, né? Então, o que esse gráfico nos diz, né? Deixa eu ver aqui, quando x vamos ver, quando x é maior do que zero, então para todo valor de x aqui positivo, o valor da função dá menos 1. Então, para todo valor que você considerar aqui do x, por exemplo, x igual a 1, x igual a raiz de 5, x igual a π, tá? Todo valor positivo, seja real, inteiro, natural, todos eles terão como imagem o número menos 1. Eu vou colocar bem aqui, ó, o menos 1 em f de x. Tá? Todos eles têm a mesma imagem. Certo? Então, como que a gente representa isso, né, simbolicamente? Deixa eu apagar aqui, né, para não ficar tão poluído. Então, como que representa esse gráfico? Significa que para todo x maior do que zero, ou seja, todo x aqui nessa parte do nosso gráfico, vai ter como imagem o valor menos 1, ou seja, f de x igual a menos 1. Então, é essa reta aqui, ó, já que vai ter sempre a mesma imagem, né, independente do valor de x, tá? Ela se estende indefinidamente para cá. Enquanto você tiver valores positivos de x, essa reta continua também, né? E o que o gráfico fala? Quando x igual a zero, né, e quando x é menor do que zero, o valor do f de x, da função, sempre vai ser o quê? Vai ser 1 positivo, né? Então, o que isso significa? Que independente do valor negativo de x, ou até mesmo do próprio zero, quando for o próprio zero, né, a imagem da nossa função vai ser 1. Né? Então, aqui vamos ter uma reta se estendendo infinitamente também pela... Vou fazer um pouco mais retinho aqui, né? Se estendendo infinitamente pela esquerda. Aí ficou melhor, tá? Aí então vocês veem a situação em que os limites laterais eles não coincidem, né? Então, ó, digamos que a gente vai fazer aqui o limite. Cadê aqui? Limite, eu quero calcular o limite da função quando x tende a zero. Pela direita e pela esquerda. Então, f de x quando x tende a zero pela direita, vai dar igual a menos 1. Ó. A direita está aqui, certo? Toda essa parte aqui é a direita do gráfico, do ponto que eu estou considerando, que é o zero. Né? Então, vai dar menos 1. E o limite dessa mesma função, quando x tende a zero pela esquerda, vai ser quanto? A esquerda está aqui, ó. Vai ser igual a 1. Esqueci de colocar 1 bem aqui, ó. Né? Então aqui a gente tem uma situação clara em que os limites laterais não coincidem, certo? Então só faz sentido de falar limite dessa função quando você especificar se você está falando do limite à direita ou à esquerda. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Então, tranquilo. Então vamos continuar, né? Tem no material que eu passei para vocês tem mais alguns exemplos, vocês podem dar uma olhada, tá? E tirar a dúvida à medida que surge. Beleza? Então, de limites laterais era basicamente isso que a gente tem para considerar no momento, né? Então, vamos para o cálculo de limites propriamente dito, né, com umas situações que vão além daquelas que eu mostrei lá na nossa aula presencial, né, que
demandam aí, no caso, uma certa manipulação matemática e tudo mais, né? Então a gente pode fazer assim, vou chamar aqui essa seção de cálculo de limites apenas. Deixa eu ver como é que eu coloquei, limites laterais, então vou colocar aqui em cima cálculo de limites. Então, o cálculo de limites, assim, de uma forma mais geral, como eu falei para vocês, a mais geral que eu falo em relação ao que eu apresentei na aula anterior, né, que eu mostrei basicamente exemplos simples e tudo mais, né, é que ao aplicar aquelas propriedades, todas aquelas propriedades lá de operações dos limites, podem acontecer muitas vezes situações de indeterminações, né? Então, vou colocar aqui como, já partir por exemplo logo, para a gente ilustrar essa situação e entender melhor, né? Por exemplo, se eu pego aqui uma função f de x igual a, vamos colocar x à quarta, né? E g de x igual a x à quinta, tá? Duas funções aí igualmente simples, né? Então, eu mostrei na aula anterior que é fácil a gente calcular o limite dessas funções aqui, por exemplo, quando x tende a zero, né? Limite de f de x quando x tende a zero, né? Isso vai ser igual ao quê? O limite de x à quarta quando x tende a zero. E a gente viu que quando x tende a zero significa o quê? Que o x vai assumindo todos os valores possíveis, tanto à esquerda quanto pela direita, porque não está especificado, né? Até chegar no ponto zero. Então, quando chegar no ponto zero, o que vai acontecer na prática? A gente vai substituir a variável x pelo zero e vai ficar simplesmente 0 à quarta, que é igual a zero, né? Da mesma maneira, se a gente calcular o limite de g de x, né? Isso aqui é basicamente uma recapitulação de algumas coisas que eu falei na aula anterior, né? Quando x tende a zero, é a mesma ideia. Você vai calcular o limite de x à quinta quando x tende a zero. Significa então que o x vai assumindo todos os valores possíveis até chegar no zero. E na prática, o que isso representa para a gente? Que o x será igual a zero e, portanto, teremos 0 à quinta, que é igual a zero. Certo? Então, nenhuma novidade até aí. Porém, se a gente fizer o seguinte, calcular o limite de... vamos colocar aqui g de x... Não, melhor. f de x dividido por g de x, né? Ainda considerando que está tendendo a zero, né? Então, lembra que eu mostrei, dentro das propriedades operatórias de limite, que o limite de uma divisão é a divisão dos limites, né? Então, na prática, o que a gente faz lá? Aplicando diretamente as propriedades. A gente simplesmente calcula o limite do f de x quando x tende a zero, né? E divide. Isso aqui ficou feio, né? Vou colocar aqui, fica melhor assim, né? E divide pelo limite de g de x quando x tende a zero, tá? Então é isso que eu quis dizer, que o limite de uma divisão é a divisão dos limites, é representado dessa maneira, né? E a gente já viu que o limite de f de x quando x tende a zero dá zero, né? E o limite de g de x quando x tende a zero também dá zero. Aí a gente obtém aqui uma coisa que simplesmente não faz sentido para a gente, né? Zero dividido por zero. Então dá uma indeterminação, certo? Isso por quê? Porque eu simplesmente me restringi a aplicar diretamente as propriedades operatórias de limite, né? Quando na verdade o que a gente deveria fazer? Deveria fazer todas as manipulações algébricas possíveis e válidas, é claro, né? Para que essas indeterminações não apareçam no nosso cálculo, né? Haverá, é claro, funções e situações
em que a indeterminação vai estar lá e ela não será removível de forma nenhuma, é da natureza do problema, né? Mas muitas situações como esta que eu estou ilustrando aqui, essa indeterminação ela pode ser facilmente removida, tá? Então, por exemplo, como que a gente faz isso? A gente vai calcular o limite, colocar de novo aqui f de x sobre g de x, né? Quando x tende a zero, e fazer assim, ó, quem é f de x? Ó, f de x a gente chamou de x à quarta, né? Vou colocar assim o limite x à quarta. E quem é o g de x? X à quinta, né? Quando x tende a zero. Então, antes de aplicar as operações de limite aqui, a gente simplesmente vai tentar reduzir essa expressão ao máximo possível, colocá-la na sua forma mais simples possível, né? Como que a gente faz isso? Simplesmente você faz x à quarta dividido por x à quinta, né? A gente sabe que divisão de frações, divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base, vou colocar aqui, ó, conserva a base que é x, e subtrai os expoentes. 4 menos 5 dá menos 1, quando x tende a zero. Ou seja, a gente está calculando o limite de 1 sobre x quando x tende a zero, tá? Então, nesse caso, já entra aí de quebra, né, uma situação em que envolve umas situações mais extremas, né, quando vai aparecer limites infinitos e tudo mais, mas já a gente vai falar com um pouco mais de detalhes sobre isso, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Como que a gente interpreta esse resultado aqui que a gente chegou, né? Isso aqui não é uma indeterminação, né? Então, para entender para onde vai esse limite, faça o seguinte exercício, ó. Vai diminuindo cada vez mais o valor de x, né? Quando x tende a zero, certo? Então, por exemplo, começa com x igual a 1. 1 sobre 1 é igual a 1, né? Depois, diminui ainda mais o valor de x, coloca 0,5, né? 1 dividido por 0,5 vai dar 2, tá? Então, assim, eu diminuí o x, né? Eu diminuí aqui a base, e o que está acontecendo com a divisão? Ela está aumentando, né? Vamos ver se esse padrão continua, né? Por exemplo, 1 dividido, pega um número menor ainda do que 0,5, pega aí o 0,25, né? Quando você pega 1, eu coloquei 24, né? 25. Quando você pega 1 e divide por 0,25, isso aqui vai dar 4, tá? Então, tá vendo o que está acontecendo, o padrão? Ó, eu estou diminuindo o valor do denominador e o que está acontecendo? O numerador fica fixo, né? A gente não mexe com ele, é o 1 mesmo, né? Então, à medida que eu diminuo o denominador, o resultado dessa divisão tende a crescer cada vez mais, né? Então, quando você pega aqui 1 dividido por 0,1, por exemplo, que é um número menor ainda, o resultado dessa divisão vai dar 10, né? Se pega 1 dividido por 0,01, o resultado vai dar 100. E assim sucessivamente, né? Até, tá vendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou 1, 0,5, 0,25, 0,1, 0,01, né? Então eu estou fazendo com que o x de fato tenda ao valor zero, né? Ele está diminuindo cada vez mais até chegar no zero. E o que está acontecendo com o resultado dessa divisão? Está aumentando cada vez mais. Então a gente pode extrapolar o seguinte raciocínio: quando o x tender, quando o x estiver muito próximo de zero, a ponto de quase se confundir com esse número, né? O resultado dessa divisão aqui tenderá a um número absurdamente grande, que a gente pode simplesmente chamar de infinito, né? Por falta de uma nomenclatura melhor, tá? Então, portanto, você vai ter que limite de x, quando x tende a zero, da função 1 sobre x, é igual a infinito, certo? E você responde dessa maneira. Tá vendo? Então, resumindo, o que eu queria falar com isso, desse cálculo de limites dessa maneira? É que você não pode simplesmente se reduzir o seu procedimento de resolução de um problema às meras aplicações das propriedades operatórias, né? A gente viu que ao aplicar diretamente as propriedades operatórias, a gente chegou numa indeterminação, né? Sendo que essa indeterminação poderia ser retirada e o problema teria em si uma resposta, tá?
Então, vou pegar aqui um outro exemplo, um pouquinho mais elaborado que esse, mas que dá para a gente entender melhor esse método, né? Pega aqui, por exemplo, vamos calcular o limite de x ao cubo menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4, quando x tende a menos 2. Tá? Então, ao aplicar as propriedades operatórias aqui diretamente, você vai calcular o limite do numerador, né? Ou seja, na prática você vai substituir o x por menos 2 aqui em cima. Depois você vai calcular o limite do denominador, ou seja, substituir o x por menos 2 aqui embaixo, né? E vai ter um resultado numérico em cima e um embaixo vai diminuir, ou vai dividir um pelo outro e chegar assim no resultado, né? Qual o problema de você aplicar diretamente as propriedades operatórias que a gente já viu? É aqui no denominador, ó. Porque quando você faz x igual a menos 2 aqui, você vai ter menos 2 ao quadrado menos 4. Mas menos 2 ao quadrado dá 4. E 4 menos 4 dá 0. Você vai ter algum número aqui dividido por 0, que também é uma indeterminação, é algo que não faz sentido para a gente. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Esse é o erro que a gente cai, né? Aí você vai lá e responde, é uma indeterminação. Não, tá errado. A gente tem que verificar se essa indeterminação é removível ou não. Tá? Aqui, ó, no caso vai dar alguma coisa, dá menos 8 mais 6, dá 2 mais 4. Então aqui fica 4 sobre 0, que, né, não faz sentido, é uma indeterminação, né? Então, qual é a maneira correta de você abordar um problema dessa natureza? Primeiro, vamos fazer assim, tentar reduzir essa expressão, x ao cubo menos 3x mais 2, dividido por x ao quadrado menos 4. Tá? Então, aí vai demandar de você uma certa habilidade algébrica, né, para poder abrir essas expressões corretamente, né? Então, por exemplo, x, como é que eu poderia separar isso aqui? Ó, o denominador é fácil, né? O denominador você vai ter que lembrar o seguinte, por exemplo, a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Isso é igual a a mais b vezes a menos b. Tá? Então, na prática, fica assim, ó. Aqui você tem x ao quadrado menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, isso dá x mais 2 multiplicado por x menos 2. Você pode abrir essa expressão aqui dessa maneira. Tá? Então, feito isso, a gente tem que tentar fazer alguma coisa em relação a esse numerador, né? Aí quando você tem uma expressão assim um pouco mais complicada, onde você não consegue só bater o olho e ver como que ela pode ser expandida, né? Como ela pode ser aberta, pensa no seguinte, ó. Pensa numa equação menos 3x mais x ao cubo menos 3x mais 2 igual a 0. Tá? Igual a 0 só para a gente ter uma equação, né? E pensa em quais são as raízes dessa equação, né? Se essa equação possui valores, soluções inteiras, significa que essas soluções são divisoras, né? Elas dividem esse número, esse termo independente que é o 2. Então, na prática, se ela tiver soluções inteiras, essas soluções podem ser 1, menos 1, 2 e menos 2, porque esses números aqui dividem o número 2. Tá? Então, fica aí uma dica de como abordar esse tipo de problema, né? Então, aí você tenta, ó, deixa eu colocar aqui o conjunto, 1, menos 1, 2 e menos 2, né? Aí você tenta, para x igual a 1, você vai ter 1 ao cubo, menos 3 vezes 1, mais 2. 1 ao cubo dá 1, menos 3, mais 2. Então fica 1 mais 2, né? Dá 1 mais 2 dá 3, 3 menos 3 dá 0. Aí, ó, 1 é raiz, né? Então significa que o 1 é uma raiz. O menos 1 não vai dar, quer ver?
Fica aqui, ó, menos 1 ao cubo, menos 3 multiplicado por menos 1, mais 2. Então vai menos 1 ao cubo dá menos 1, menos e menos dá mais, né? Então você fica 3 mais 2 dá 5, 5 menos 1 dá 4. Né? E 4 é diferente de 0. Então significa que o menos 1 não é raiz dessa equação. Tá? Eu tenho que chegar no resultado zero quando faço a substituição. Né? E o 2. Se o 2 for raiz, vai ser bem interessante para a gente. Ó. Vamos verificar. 2 ao cubo, menos 3 vezes 2, mais 2. 2 ao cubo é 8. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. E aqui mais 2. Né? É 2 mais 6 mesmo? Deixa eu ver se aqui está certo. Não, 2 não vai dar. Mas o menos 2 é interessante também. Mas vamos ver. 8 mais 2 dá 10. 10 menos 6 dá 4. E 4 é diferente de 0. Tá? Significa então que o 2 não é raiz. E o menos 2? Menos 2 ao cubo, menos 3 vezes menos 2, mais 2 igual a... Menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Menos e menos dá mais. 3 vezes 2 dá 6. E aqui mais 2. Né? 6 mais 2 dá 8. 8 menos 8 dá 0. Né? Então, quais são as raízes inteiras dessa equação? É 1 e menos 2. Beleza? Vocês já viram essa forma de abordar esse tipo de problema? Aqui, vou apagar aqui só para a gente ter mais espaço. Né? É porque tem um teorema lá da álgebra que garante o seguinte. Por exemplo, o menos 2 aqui que é mais interessante para o nosso problema. Né? Eu vou explicar o porquê. Se menos 2 é raiz, significa que eu posso reescrever essa equação como x menos a raiz, no caso menos 2, multiplicado por uma expressão que é 1 grau menor. Né? No caso é o x ao cubo, então seria seria o x ao quadrado, uma expressão que depende de x ao quadrado. Tá? Então, vamos ver como é que fica. X menos menos 2 vai ficar x mais 2. Né? Multiplicado por alguma coisa, resulta em x ao cubo menos 3x mais 2. Tá? O nosso trabalho é calcular o que vem aqui dentro. Né? Qual é a expressão reduzida que fica aqui dentro. Tá? Então, de fato, se tem um x ao cubo aqui, significa que eu vou precisar de um x ao quadrado, porque aí quando eu fizer x vezes x ao quadrado, vai dar esse x ao cubo aqui. Tá? Então, x ao quadrado está tranquilo. Agora eu preciso de menos 3x. Né? Aí, como que a gente pode colocar? A gente pode colocar... Não, esse jeito que eu estou fazendo aqui não é uma forma muito bacana, porque quando o problema for mais complexo vai ficar difícil para vocês. Eu vou fazer de uma outra maneira aqui pela divisão euclidiana de polinômios. Tá? Então, descobrimos que x igual a menos 2 é uma raiz. Então, eu posso pegar esse polinômio, né, e dividir por x menos a raiz. E a raiz é menos 2. Ou seja, menos e menos dá mais. Eu vou dividir por x mais 2. Tá? E aí vamos fazer a divisão normalmente. Ó. Então, aqui vai dar x ao quadrado. Né? Aí, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes 2 dá 2x. Né? Aí você vai subtrair essas expressões. X ao cubo menos x ao cubo dá 0. Menos 3 menos 2x dá menos 5x. E 2 menos 0 dá 2. Né? E agora... Deixa eu ver aqui, eu preciso do menos 5x, né? Então vamos colocar menos 5, né? Menos 5 vezes x dá menos 5x, menos 5 vezes 2 dá menos 10. E vamos subtrair novamente essas expressões. Menos 5 subtraído dele mesmo aqui vai zerar, né? Então aqui, ó,
esse termo zera, assim como esses aqui também zeraram. E 2 menos o menos 10 fica 2 mais 10, que dá 12. Né? Resultado, x ao cubo menos 3x mais 2 é igual a x mais 2, né? Multiplicado por x ao quadrado menos 5, somado com o resto, que é 12. Né? Não sei se vocês já viram fazer esse cálculo dessa maneira, mas eu não consigo pensar em outra maneira de explicar isso para vocês. Né? Vamos ver se assim o nosso trabalho pode ser feito. Só vou conferir aqui se está tudo certo. Menos 3x. Errei, gente, errei. Desculpem, cometi um erro bem aqui o procedimento em si está certo, foi um erro algébrico. Aqui, ó, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Aí x ao quadrado vezes 2 dá 2x ao quadrado. Tá? Então a partir daqui está errado. Ok? Então, desculpem aí, né? Fica menos 3x, né? Menos 2x ao quadrado. E 2 menos 0 dá 2. Então fica mais 2. Né? Ou seja, vamos escrever isso na ordem correta, na ordem decrescente das potências. Né? Eu vou ter menos 2x ao quadrado, menos 3x, mais 2. Né? Então, o número que eu preciso multiplicar por x para obter menos 2x ao quadrado é menos 2x. Então, menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado. Menos 2x vezes 2 dá menos 4. Né? Menos 4x. E, novamente, vamos subtrair essas expressões. Né? Aí você vai e cancela esse com esse. Então, menos 3x menos o menos 4x vai ficar 4x positivo menos 3x dá x. E 2 menos 0 dá 2. Né? E aí, x mais 2 eu tenho que multiplicar por 1, né? Porque 1 vezes x mais 2 vai dar x mais 2. Aí, ao subtrair essas expressões, vai dar 0. Né? Então, dá uma divisão exata mesmo. Porque, como eu estou dividindo aqui por uma expressão oriunda de uma das raízes dessa equação, né? A divisão tem que ser exata. Tá? Ou seja, a gente pode pegar o x ao cubo menos 3x mais 2... e escrever ele como o que? X mais 2, né? Multiplicado por x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá? Então, tudo isso era só para poder reduzir essa expressão aqui a algo dessa maneira, diminuir a ordem dessa expressão. Ela estava um polinômio do terceiro grau, agora ficou do segundo grau. Né? Então, voltando aí, né, esse passo é necessário, né, infelizmente, bastante conta, mas faz parte. Né? Então, vou escrever esse nosso polinômio original como x mais 2 multiplicado por x ao quadrado menos 2x mais 1. Né? Aí, olha só o que é legal. Por que escrever essa expressão dessa maneira? Porque eu tenho x mais 2 multiplicando em cima e x mais 2 multiplicando embaixo. Podemos dividir um pelo outro. Né? E tudo que vai restar para a gente vai ser x ao quadrado menos 2x mais 1 dividido por x menos 2. Certo? Logo, o nosso cálculo do limite, o limite dessa expressão aqui pode ser reduzido para essa outra expressão, vai ficar mais simples e vai remover essa indeterminação que a gente viu lá no começo. Né? Então, vamos calcular o limite de x ao quadrado menos 2x mais 1 dividido por x menos 2 quando o x tende a menos 2. Então, quando o x tende a menos 2, basicamente ele vai assumir esse valor. Né? Então, ó, menos 2 ao quadrado, menos 2 multiplicado por menos 2, mais 1, dividido por menos 2, menos 2. Tá vendo? Eu não tenho mais o denominador zerando, como estava acontecendo anteriormente.
né? Agora dá um número negativo, sim, dá um número negativo, mas não é zero. Tá? O problema é quando dá zero, certo? Então, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 2 multiplicado por menos 2 também dá 4, somado com 1. E aqui divide por menos 2 dá menos 4. Né? Logo, o limite de x ao quadrado menos 2x mais 1, eu vou escrever aqui diferente. A nossa expressão original é x ao cubo menos 3x mais 2, né? É x ao cubo menos 3x mais 2 dividido por x ao quadrado menos 4. Né? Quando x tende a menos 2. É a mesma coisa que calcular o limite dessa função que a gente fez aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1 dividido por x menos 2. Né? A gente mostrou que são equivalentes. Né? E o limite disso daqui vai dar o quê? Ó? 4 mais 4 dá 8, mais 1 dá 9. 9 dividido por menos 4, ou seja, menos 9 sobre 4. E essa é a resposta. Né? Não uma indeterminação, mas uma resposta numérica mesmo. Beleza? Eu sei que essa pareceu um pouco mais complicada, né, por causa da manipulação algébrica, mas até aí tudo bem? Estão compreendendo? Sim, professor, está dando para entender. Então beleza. Mas pegar mais alguns aí para praticar. Quem for fazer teoria dos números, né, comigo, eu vou mostrar em detalhes como funciona esse negócio da divisão euclidiana, né, e entre outras propriedades da divisibilidade também. Tá? Então, se você não viu isso lá no ensino médio, ou se viu e não lembra mais, dá uma pausa aí depois, né, quando o vídeo estiver postado, tenta ver de novo passo a passo, pega outros exemplos que fica fácil assimilar. Tá? Então, antes de seguirmos adiante para outro tópico, vamos fazer aqui só mais um exemplo, né, envolvendo esse tipo de abordagem, para a gente ficar mais tranquilo. Né? Pegar aqui, vamos calcular o limite da raiz de x mais 2, né, menos a raiz quadrada de 2, dividido por x, né, quando x tende a zero. Quando formos falar de derivada, funções como essa vão ser mais frequentes, né? Porque isso aqui nada mais é. Isso aqui que a gente vai fazer é basicamente um cálculo de derivada. Né? Mas, é claro, né? Pela definição mesmo de limite, não pelas propriedades próprias, né, que a gente vai aprender lá de derivadas. Né? Então, novamente, ó, temos a situação de que se eu substituir diretamente o x por zero na expressão, o que vamos ter? Ó? 0 mais 2 dá 0, ou 0 mais 2 dá 2, né? Então aqui vai ficar raiz de 2 menos raiz de 2, e aqui embaixo vai ficar 0, ou seja, vai ficar 0 sobre 0, que é uma indeterminação, a gente não sabe o que fazer com isso. Né? Então, pode ser que dê uma indeterminação? Pode ser, mas antes disso a gente tem que testar, né, alguns recursos algébricos aí para ver se é possível remover essa indeterminação. Né? Nesse caso, olha o que a gente vai fazer. A gente pode fazer assim: multiplicar em cima e embaixo por algum termo que me ajude aí a esclarecer as coisas. Né? Esse termo vai ser o simétrico dessa expressão, ou seja, raiz de x mais 2 mais, né? E aqui a mesma coisa, raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Porque aí no fim das contas a gente está multiplicando a expressão por 1. Né? Então não estamos alterando aqui a natureza da função. Certo? Precisa ser o mesmo termo em cima e embaixo. Aí quem é esse termo vai da conveniência do problema. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Se você chamar essa raiz de x mais 2 de A e raiz de 2 de B, e aqui você vai ter então A e B novamente,
a gente está, na verdade, fazendo o seguinte cálculo. Ó. Eu tenho A menos B multiplicado por A mais B. Né? E a gente já mostrou aqui em cima, não, acho que eu apaguei, né? Apaguei. Né? Aquela propriedade lá que diz assim, ó, A mais B vezes A menos B, ou vice-versa, né? É igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Não é difícil demonstrar isso, basta fazer a distributiva. Né? Cálculo, né? Então você vai ter A vezes A ao quadrado, A vezes menos B menos AB, B vezes A é AB, né? Agora positivo, e B vezes menos B e menos B ao quadrado. Né? Menos AB mais AB cancela, sobra só A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá? Então não tem nenhum segredo aí nesse tipo de propriedade. Tá? Então, só que ela é extremamente útil. Né? Aqui no cálculo de limites, então, a gente usa isso com muita frequência para retirar indeterminações. Certo? Logo, o nosso problema vai ficar assim, ó, cálculo de raiz de x mais 2 multiplicado, ó, a gente já viu que esse produto aqui vai ficar assim, ó, raiz de x mais 2, né, ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Né? E aqui embaixo vai ficar, apenas repetir, né, x vezes essa expressão. Quando x tende a zero. Né? Então, essa expressão aqui ao quadrado vai resultar o quê? Vou cancelar o índice do radical com a potência. Né? Vai sobrar apenas x mais 2. Então, vou ter o limite de x mais 2. Né? E aqui, ó, de novo, cancela o radical, né, com a potência. Vai ficar apenas o 2, menos 2. Dividido por toda essa expressão aqui de baixo. Estou só repetindo ela. Então, 2 positivo e 2 negativo ao serem somados vai dar zero. Né? Logo, o nosso limite vai se reduzir a x dividido por x vezes raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Quando x tende a zero. Né? Antes de aplicar o limite propriamente dito, o que a gente vai fazer? Vai tentar reduzir a expressão ao máximo. Né? Então a gente tem o x aparecendo sozinho embaixo e ele multiplica em cima, quer dizer, né? E multiplicando embaixo, a gente pode cancelar um com o outro. Né? Logo, tudo que vai sobrar aqui vai ser o 1 dividido. Deixa eu colocar o limite, né? Limite quando x tende a zero de 1 sobre raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Tá? Então reduzimos a expressão agora ao máximo. Agora sim a gente pode calcular o limite propriamente dito. Né? Então o que isso significa? Simplesmente quando x se aproxima de zero, você vai zerar, né, o x onde ele aparecer. Então vai ficar 1 sobre raiz de 0 mais 2 mais raiz de 2. Portanto, o resultado, né, desse limite aqui inicial vai ser igual a quanto? 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2, ou seja, 1 sobre 2 vezes raiz de 2. E essa é a resposta, e não uma indeterminação como a gente achava de início. Beleza? Então é muito importante a gente aprender esse tipo de truque, né? Esse tipo de manipulação algébrica para resolver corretamente os problemas envolvendo limites. Tá? Então, só para a gente finalizar, pode fazer aqui um exemplo que remete de forma ainda mais clara ao conceito de derivada. Vou fazer aqui esse exemplo.
vamos calcular o limite x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h. Né? Isso quando h tende a zero. Né? Então, isso aqui nada mais é do que calcular a derivada de x ao quadrado, né? Só que usando limites. Né? Então, essa expressão aqui, ó, vocês estão vendo, é chamada de razão incremental. Né? Aí, o limite da razão incremental, quando o incremento, no caso, que é o h, tende a zero, corresponde à derivada da função naquele ponto. Então, enfim, mas essa discussão a gente vai aprofundar a partir da aula que vem, né, quando for tratar de derivadas, certo? Então vamos só calcular esse problema de limites como o que de fato ele é, um problema de limites. Né? Então, se eu substituir h aqui diretamente tendendo a zero, é fácil ver que vai ter um zero no denominador, né? Não importa o que dê no numerador. Se o denominador zerou, você já vai ter uma indeterminação. Né? Então, a princípio, você vai olhar para isso aí, ó, não dá, não tem limite. Né? Mas aí você tem que se perguntar, será que não tem mesmo? Né? Para comprovar isso, vamos simplificar a expressão ao máximo possível e só depois aplicar o limite. Né? Aí a gente vai estar com a consciência tranquila para saber se esse limite existe ou não, certo? Então vai ficar assim, ó. X mais h ao quadrado, você sabe que isso dá o quadrado do primeiro, né, que é o h, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 2xh, mais o quadrado do segundo, ou seja, h ao quadrado. Né? E o menos x ao quadrado eu só repito. Né? E aqui embaixo divide por h, quando h tende a zero. Tá? Então você tem x ao quadrado positivo, x ao quadrado negativo. Cancela, né? Então já tem aí a primeira simplificação. E em cima ficou 2xh mais h ao quadrado sobre h, quando h tende a zero. Né? E aí dá para simplificar mais ainda? Né? Dá para simplificar mais ainda, porque temos h aparecendo nesses dois termos aqui, ó, numa soma, né? Então dá para colocar o h em evidência. Né? Então, e assim a expressão fica ainda mais simples. Então, colocando o h em evidência, abre parênteses. Aqui vou precisar de 2x, né? Porque aí eu vou ter 2x vezes h vai ter 2xh. E aqui eu vou ter que ter um h sozinho, porque quando eu for multiplicar h vezes h, vou obter esse h ao quadrado aqui. Tá? E embaixo, o h. Quando h tende a zero. Né? E olha só o que a gente tem aqui de novo. Tem o h multiplicando em cima e ele aparecendo sozinho embaixo. Pode dividir um pelo outro, cancela, dá 1. Né? Logo, o nosso limite é 2x mais h, quando h tende a zero. E agora que a expressão está na forma mais simples possível, a gente aplica o limite. Né? Ou seja, quando o h tende a zero, é o momento em que o h vai assumindo todos os valores possíveis até chegar no zero. Então, na prática, vamos ter 2x mais h igual a zero. Né? 2x mais 0 igual a 2x. E essa é a resposta. Né? Ou seja, a derivada de x ao quadrado é 2x. Tá? Então, é isso. Né? Eu mostrei aqui como a gente calcula indeterminações. Né? Vou deixar disponível mais uma listinha de exercícios para vocês treinarem esse conceito. Né? E, bom, vamos continuar. Né? Tem mais algumas coisinhas para falar. Vamos ver o que mais dá para ser considerado. Sim. O cálculo de limites no infinito. Né? Também demanda uma certa abordagem diferenciada para a gente retirar as indeterminações. Né? Então, vou colocar aqui. Ó. Limites no infinito.
Então, a ideia do conceito de limite no infinito, ela pode ser simbolizada da seguinte maneira. Quando você tem aqui uma função, né, f de x, e vai estudar o que acontece com ela quando essa variável x, né, quando o seu domínio, né, está tendendo ao infinito, né, seja pela direita ou pela esquerda. Tá? Isso aqui pode dar um valor fixo L, ou pode recair uma indeterminação, ou coisa do tipo, pode dar zero, tudo, enfim. Né? Nosso objetivo é estudar o que acontece nessas situações. Tá? Então, por exemplo, vamos partir logo para o que interessa, né? São os exemplos. Vamos aprender a resolver isso na prática mesmo. Vamos colocar o limite da função 2x menos 5 sobre x mais 8. Né? E vamos ver o que acontece com essa função quando o x tende, por exemplo, ao infinito pela direita. Né? O que acontece, né, nesse caso? Você vai entender também o infinito como um ponto lá da sua reta, né? E você vai pegar os intervalos à direita do infinito. Né? Parece muito esquisito falar dessa maneira, né? Mas entenda, né, no nosso contexto, aqui eu acabei me expressando errado, eu falei infinito pela direita ou pela esquerda, não faz sentido falar desse jeito. Estou falando de mais infinito, tá? Mais infinito e de menos infinito. Então seria na sua reta, pega e estabeleça um ponto qualquer A, né? E você vai ter os intervalos à direita de A vão crescendo até chegar ao infinito, se é que isso faz algum sentido. Então esses intervalos à direita a gente chama a sua taxa de crescimento, né, como tendendo ao mais infinito. E os intervalos à esquerda, né, estão tendendo ao menos infinito. Né? Então, para não ficar dúvidas, vamos colocar esse A aqui como zero. Acho que fica melhor assim. Né? Que aí fica bem claro que os termos à esquerda de zero são negativos e à direita de zero são positivos. Tá? Então, vamos entender o que acontece com essa função desse exemplo quando o x tende a mais infinito. Se eu aplicar o limite aqui diretamente, eu vou ter 2 vezes infinito, infinito, menos 5, infinito. Né? E aqui embaixo, infinito mais 8, infinito. Você vai ter simplesmente infinito sobre infinito, que, ao contrário do que parece, não é igual a 1, tá, gente? Infinito não é um número para a gente poder fazer esse tipo de operação. Né? Então, infinito sobre infinito é considerado como uma indeterminação. Vou colocar aqui para vocês daqui a pouco uma tabela de indeterminações para vocês saberem se orientar melhor, aí, a interpretar melhor os resultados que vocês chegam. Né? Então, isso aqui é o que a gente obtém aplicando diretamente as propriedades operatórias. Né? Porém, como eu disse, a gente tem que tentar simplificar a expressão, ou pelo menos reescrevê-la de uma forma válida, é claro, uma forma válida, que dê para saber assim se tem como remover esses infinitos dos nossos cálculos. Né? Então vamos reescrever esse limite assim, 2x menos 5 sobre x mais 8, x tendendo a infinito, e vamos fazer da seguinte maneira. Dá mais um espacinho. Aqui fica bom. Vamos colocar o x em evidência em cada uma dessas expressões aqui, tanto do numerador quanto do denominador. Né? Aí você pensa, mas como colocar x em evidência se o 5 aqui, ó, nesse termo que tem o 5, não está aparecendo x nenhum? Aí eu falo para você, então faça aparecer. Né? Como fica isso? Ó, colocando o x em evidência, eu vou ter o seguinte. O que eu preciso para ter o 2x? Eu preciso do 2 multiplicando aqui dentro
E o que eu preciso para obter o menos 5? Eu preciso de 5 dividido por x aparecendo aqui dentro. Tá vendo? Ó? Porque quando eu fizer a distributiva, x vezes 2, 2x. X multiplicado por 5 sobre x vai dar menos 5. Tá? Então, é isso aqui que eu estou fazendo. Ó. X multiplicado por menos 5 sobre x. X multiplicando em cima, aparecendo sozinho embaixo, cancela. Vai sobrar apenas menos 5, que é o que a gente tinha aqui anteriormente. Beleza? Então, a ideia do raciocínio é a gente fazer esse tipo de manipulação. E embaixo, a mesma coisa, ó, colocando x em evidência. Então, eu vou precisar do 1 para obter x vezes 1x. E vou precisar também do 8 dividido por x. Né? Porque aí, quando eu multiplicar, esse x em cima, x embaixo cancela, vai sobrar apenas o 8 da nossa expressão original. Tá? Isso quando x tende a mais infinito. Eu esqueci de colocar mais infinito. Beleza. Agora, antes ainda de aplicar, como eu falei para vocês, né, a gente precisa sempre buscar a forma mais simples da nossa expressão. E a forma mais simples é conseguida quando a gente elimina tudo que dá para eliminar. Né? Então, ó, você tem x multiplicando em cima, x multiplicando embaixo, cancela. Né? Então, você tem, na verdade, o limite de 2 menos 5 sobre x dividido por 1 mais 8 sobre x. Quando x tende a mais infinito. Ora, não parece que a expressão ficou muito simples não, né? Pela forma como a gente colocou aí. Está uma divisão de soma de frações, né? Então, parece que foi mais complicado. Tá, pode até ser sobre um certo aspecto. Porém, para o nosso assunto aqui de limites, ela acabou ficando mais simples sim. Porque, ó, veja bem, lembra quando eu fiz essa reflexão, acho que eu apaguei aqui, né, eu fiz antes, sobre o que quando eu pego um valor fixo, por exemplo 1, né, e vou dividindo por um número x tendendo a zero. Eu comecei 1 dividido por 1, depois dividido por 0,5, depois por 0,25 e o resultado disso é que o valor que aparecia aqui do lado estava sempre crescendo. Né? O resultado dessas divisões era sempre crescente. Né? Até que crescente mesmo, até que tendendo ao infinito. Né? Aqui, imagina o seguinte, ó. Pega, por exemplo, 5 sobre x. Né? Então, se você fizer assim, ó, imagina que o x está tendendo ao infinito, como diz o nosso problema. Significa que o x está tendendo a crescer cada vez mais e ainda por cima pela direita. Né? Então, só para valores positivos. Tá? Então, imagina o 5 dividido por 5, né? Primeiro, que dá 1. Depois, o 5 dividido por 6. Vou pegar números maiores aqui. 5 dividido por 10. Né? Aqui vai dar meio. Pega o 5 dividido por 15, aqui vai dar 5 por dá um terço, né? 0,33, né? 5 dividido por 20, 0,20, né? 0,4, tá? Então assim, vai aumentando cada vez mais, aí até números bem grandes. Pega o 5 dividido por 500, por exemplo, dá 0,01, certo? Então, qual é a lógica, né? O padrão que a gente observa? Que à medida que a gente vai aumentando esses denominadores aqui, o que vai acontecendo com o resultado aqui do lado? Né? Ele vai sempre diminuindo. Ó. Era 1, depois foi para meio, 0,3. Aqui está errado esse negócio. 5 dividido por 20 dá quanto? Isso dá 1 sobre 4, é 0,25 isso aqui. Né? Então 0,25, 0,01. Então o número está cada vez mais tendendo a um valor bem menor, a ponto de, a gente pode dizer que está tendendo a zero. Porque se pegar, por exemplo, 5 dividido por 5.000, né, vai dar 0,001. Então imagina o que acontece quando você pega números astronomicamente maiores do que 5.000. O resultado vai ser um número muito próximo de zero, a ponto de se confundir com ele. Né? Então,
expressões desse tipo a gente fala que estão tendendo a zero. Tá? Então, resultado, isso aqui ó, dá 2 menos limite de 5 sobre x, né? Aplicando aqui já a operação de limite, tendendo a mais infinito, dividido por 1 mais limite de 8 sobre x, quando x tende a mais infinito. Tá? Então, isso daqui ó, a gente viu que à medida que o x cresce, essa fração 5 sobre x tende a zero, e aqui é a mesma coisa. Né? Então, no final das contas, vamos ter apenas 2 dividido por 1, que dá 2. E essa é a resposta desse limite. Beleza? Então, ó, esse limite aqui, quando x tende ao mais infinito, não é uma indeterminação, ela tem um valor definido, é o 2. A gente mostra dessa maneira. Beleza? Então, vou fazer só mais um exemplo dessa aqui. Vou pegar aqui, agora tendendo a menos infinito. Pega 2x ao cubo, menos 3x mais 5, né? Dividido por 4x à quinta, menos 2. Né? E o x tendendo a menos infinito. Né? Então, vamos tentar usar o que a gente aprendeu no exemplo anterior para aplicar nesse caso. Tá? O que a gente fez aqui no exemplo anterior? A gente viu o x aparecendo em cima e embaixo, né? E pensamos assim, né? Vamos colocar o x em evidência em cada uma dessas expressões para chegar aqui nessa, né? E assim a gente consegue dividir o x, né? E mudar, né, a estrutura do nosso problema, porém de uma forma válida, né? Aqui a gente pode tentar fazer a mesma coisa, né? Eu posso tentar fazer assim. Vamos ver. Ó, veja que a maior potência de x no numerador é x ao cubo. E a maior potência de x no denominador é x à quinta. Né? Então, como a ideia é colocar as coisas da maneira mais fáceis, né? Porque se eu colocar esse problema da forma como limite de alguma coisa dividido por x ou alguma potência de x, né? Quando x tende a menos infinito, isso aqui é compreensível, né? Eu sei que o denominador vai tender a crescer cada vez mais. Vou colocar aqui infinito positivo. O denominador vai crescer cada vez mais, então essa expressão vai tender a zero. Então esse aqui é um limite que a gente consegue compreender. Vamos tentar escrever esse nosso problema em função de limites dessa maneira, né? Então, para que isso seja possível, vamos fazer assim, ó, usando o que aprendemos no exercício anterior, né? Colocar o limite de... eu sei que tem o x ao cubo em cima e o x à quinta embaixo. Então, como o maior deles é o x à quinta, eu vou colocar o x à quinta em evidência nas duas expressões. Tá? Então, x à quinta em evidência vai ficar o quê? Aqui eu preciso de 2, né? E para que eu multiplique o 2 por x à quinta e obtenha 2x ao cubo, eu preciso dividir essa expressão por x ao quadrado. Certo? Porque aí eu vou ter, ó, x à quinta multiplicado por 2x ao quadrado. Ou seja, duas vezes x à quinta sobre x ao quadrado. Divisão de potências de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. 5 menos 2 dá 3. Tá? Então, que é exatamente o que a gente tinha anteriormente. Beleza? Então, eu posso fazer as contas dessa maneira. Né? Então, depois, para obter menos 3x, eu preciso colocar menos 3 aqui e x à quarta no denominador. Né? A mesma ideia que eu fiz anteriormente. E para obter o 5 sozinho, eu preciso colocar o 5 dividido por x à quinta. Tá? E aqui embaixo, como eu disse, eu vou colocar o x à quinta em evidência, né? Tanto em cima quanto embaixo. Então, vou colocar x à quinta multiplicado por 4, né? Menos 2 dividido por x à quinta.
né, quando x tende a menos infinito. Beleza? Então, olha o que a gente obteve, né? X à quinta multiplicando em cima e multiplicando embaixo, cancela, vai dar 1 essa expressão, né? E assim, o nosso limite, ele pode ser escrito como limite de 2 sobre x ao quadrado, 3 sobre x à quarta, 5 sobre x à quinta. E aqui embaixo, 4 menos 2 sobre x à quinta. Tá? Agora é aplicar o limite mesmo, propriamente dito, né? Então, vamos ver como fica. Bom, está tendendo a zero, né? Desculpe, está tendendo a infinito pela esquerda, né? Então, significa que essa expressão aqui, ó, à medida que o x tende a infinito pela esquerda, né, o x também está assumindo valores, embora que negativos, né, cada vez maiores, né, e elevado ao quadrado, então, aumenta ainda mais a velocidade de crescimento do denominador. E essa expressão, então, vai tender a zero. A mesma lógica com essa expressão aqui, ó, que vai tender a zero, e essa daqui que vai tender a zero, né? Pois todas elas têm em comum o que? É o fato de que o numerador permanece constante, né? Enquanto o denominador explode, né? Tende a crescer cada vez mais, tá? Então, em todas elas vai para zero. E aqui embaixo a mesma coisa, mesma lógica, vai para zero, né? Resumindo, toda a nossa expressão vai ficar como limite de 0 sobre 4, quando x tende a menos infinito. 0, agora já não tem mais x nenhum para depender, né? 0 dividido por 4 dá 0. E esse é o valor que a gente queria. Tá? Então, de novo, não dá uma indeterminação, né? Através das manipulações corretas, a gente consegue achar o valor determinado do limite. Beleza? Então, alguma dúvida aí até agora, gente? Sei que está meio... bastante coisa, né, para ver assim, mas infelizmente é o tempo que temos, né? Felizmente, com a aula gravada, você pode ver depois, ou pode consumir também de outro material, né? Vamos ver o que dá pra gente falar aqui. Bom, eu fiquei de colocar uma tabela aqui com algumas indeterminações, né? Deixa eu ver, acho que eu já salvei essa tabela. Já. Aqui. Então, nessa tabela tem no material que eu passei para vocês, né? Tem aí algumas determinações que podem ocorrer, né? Como, por exemplo, se você tem aqui os limites de f de x e de g de x tendendo a mais ou menos infinito em ambos os casos, quando você soma essas duas funções, né, o resultado vai ser o quê? Vai dar mais ou menos infinito, né? É como se dissesse que mais infinito somado com mais infinito dá mais infinito, e mais infinito somado com menos infinito somado com menos infinito dá menos infinito, tá? Então essa é a primeira linha, diz basicamente isso. Aqui na segunda linha já fala o seguinte, ó, quando você faz a subtração, né, entre eles, é você dizer infinito menos infinito, né? Isso não dá zero, é um resultado também indeterminado, né? Então, infinito menos infinito é uma indeterminação, né? Onde está aqui representado com essa interrogação, tá? E assim mostra aí as outras propriedades, quando você multiplica infinito vezes infinito dá infinito,
Porém, infinito dividido por infinito é algo que escapa à nossa compreensão, então é uma indeterminação, né? Pode ser qualquer número. Tá? Quando eu falo em determinação, gente, eu não sei o que vem à cabeça de vocês, mas é que basicamente isso, é algo que não está determinado, não pode ser determinado. Né? Não que seja algo totalmente esdrúxulo, sem sentido, não, ele não tem esse significado. Né? Como, por exemplo, quando você pega o 2 e divide por 0, a gente chama isso de indeterminação, correto? Então, o que significa indeterminação? Significa que pode ser qualquer número que satisfaz essa propriedade. Porque pensa bem, você pode representar essa divisão assim, ó, 2 por 0. Né? Aí você precisa colocar algum número aqui que multiplicado por 0 dá 2. Né? Então, assim, que número é esse? Não tem como você determinar. Tá? Então, é isso. É basicamente isso que se fala. Você deve imaginar quando se trata de indeterminações. Tá? E trabalhar com o conceito de infinito realmente é meio complicado mesmo. Então, aqui, ó, indeterminações. Então, vamos ver, deixa eu ver outro procedimento que dá para mostrar para vocês. Bom, vale lembrar, né, que a leitura do material é fundamental, né, para você solidificar melhor esse conhecimento, né, adquirido. Então, peguem lá o material que eu passei, né, deem uma lida nas páginas que tratam desse assunto, vejam outros exemplos e só depois tentem fazer os exercícios, né, para você ganhar mais confiança. Tá? Então, daqui vamos partir para os chamados limites fundamentais. Mentais. É a última parte aqui da nossa discussão sobre limites. Então, os limites fundamentais são alguns tipos especiais de funções que a gente pode, se a gente souber o limite delas, a gente pode aplicar em uma série de outros problemas. Né? Como, por exemplo, posso colocar aqui em primeiro lugar, né, o limite do seno. Tá? Você tem a expressão limite do seno de x dividido por x, quando o x tende a 0, é igual a 1. Certo? Então, à medida que o valor do ângulo x vai diminuindo para 0, essa razão aqui, seno de x sobre x, dá 1. Né? Eu não vou fazer a demonstração, embora ela seja até simples, tem no material, se não me engano é na página 99 lá do material de vocês, 99 ou 100, algo assim, tá? Parte de, eu lembro que a seção é 3.15. Aí lá traz lá uma prova até simples, com motivações bem geométricas mesmo, mas eu não vou fazer para a gente poupar mais tempo. Né? Então, esse limite aqui, né, ele vale independente do valor de x, né, porém esse x tem que estar tendendo a 0, tá, para a gente conseguir utilizar. Então, por exemplo, como é que a gente pode aplicar um limite desse? Né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se você colocar assim, ó, limite de 3x, limite do seno de 3x dividido por x, quando x tende a 0. Né? Então, ó, veja bem, o nosso limite fundamental é seno de x sobre x igual a 1. Tá? Mas aqui não está exatamente como está lá no limite fundamental. O que a gente pode fazer para tentar resolver essa situação? Né?
você vai multiplicar por 3 em cima e embaixo na função. Tá? Porque se você fizer isso, é o mesmo que está multiplicando por 1. Então não altera a natureza da sua função. Né? Então assim, ó, portanto, a gente vai ter o limite. Seno de 3x vezes 3 dá 3 vezes seno de 3x. Né? Dividido x vezes 3, 3x, quando x tende a 0. Né? Você pode escrever isso ainda dessa maneira. Ó. Pega esse 3, que é só uma constante mesmo, né? E multiplica pelo limite. Seno de 3x sobre 3x, quando x tende a 0. Né? Agora sim, né, ele está parecido com o problema lá do que pode ser encaixado nesse limite fundamental. Ah, mas como? Lá está falando seno de x sobre x. Aqui eu tenho seno de 3x sobre 3x. Né? Aí você vai fazer uma pequena mudança de variáveis e escrever assim, ó, 3x igual a y. Né? Então, quando você faz essa mudança de variáveis, né, quando o x tende a 0, o y tende a 0. X tende a 0, né, o y também vai tender a 0. Né? Então, com isso, vamos ter 3 vezes o limite seno de y sobre y, quando y tende a 0. E é exatamente o limite fundamental. Né? Aqui está com x e o outro está com y, mas não muda nada. O que importa é essa ideia, essa estrutura. Né? Você tem seno de alguma coisa dividido por alguma coisa quando essa coisa tende a 0. Tá? Se você chama isso de x, de y, de z, de casinha, de sol, tanto faz. O símbolo não importa. O que importa é a estrutura do problema como um todo. Tá? Então aqui você pode aplicar o limite fundamental, né? Sabendo então que isso daqui é sempre igual a 1. Né? Logo, o resultado, portanto, o limite seno de 3x sobre x, quando x tende a 0, é igual a 3. Está resolvido o problema. Beleza? Então, essa é uma maneira que você pode usar para poder calcular limites fundamentais, né, envolvendo aí a expressão do seno. Tá? Um outro exemplo. Vamos calcular, deixa eu ver aqui, o limite do seno de 7x dividido pelo seno de 3x, quando x tende a 0. Né? E agora, como que a gente pode fazer isso? Né? Aplicando o limite fundamental. Né? A gente tem que fazer surgir a estrutura do limite fundamental para que faça sentido. Né? Então, como que a gente pode manipular essa situação? Fazer assim, ó. Seno de 7x pode ser escrito dessa maneira, ó, como 7x multiplicado por seno de 7x dividido por 7x. Né? Por quê? Porque aí você tem 7x multiplicando em cima e aparecendo sozinho embaixo, você cancela, né? E obtém o que tinha antes. Tá? Ou seja, na prática, estamos multiplicando por 1. Não altera a natureza do problema, portanto, está valendo. É uma manipulação conveniente. Beleza? Então, se é válido, pode usar. Né? E embaixo, você vai usar o mesmo artifício. 3x vezes seno de 3x sobre 3x. Né? Então, novamente, ó, 3x multiplicando em cima e aparecendo sozinho embaixo. Né? Você está multiplicando por 1. Tá? Quando x tende a 0. Né? Logo, o que a gente tem? Ó? A gente tem aqui em cima vai ser o limite de 7x. Né? Aqui temos um produto em cima, certo? Quando x tende a 0, multiplicado pelo limite de 7x sobre 7x, limite do seno de 7x sobre 7x quando x tende a 0.
né? Porque o limite de um produto é o produto dos limites, né? Foi uma das propriedades que eu mencionei aí na aula passada, tá? E aqui é a mesma coisa, vou ter limite de 3x quando x tende a zero, vezes o limite seno de 3x sobre 3x quando x tende a zero, né? Aí a gente tem a mesma situação do problema anterior. Olha só aqui, ó. Limite do seno de 3x sobre 3x, né? Aí eu fiz uma mudança de variáveis só para poder ficar mais claro que seno de 3x sobre 3x tem a mesma estrutura do nosso limite fundamental, né? Aí eu chamei o 3x de y e ficou seno de y sobre y, então na prática é o limite fundamental, tá? Então qual é a ideia? É você igualar o argumento do seno com esse denominador que aparece aqui embaixo. Sempre que isso acontecer e a variável x tender a zero, você pode aplicar o limite fundamental, beleza? Só para poupar aquela parte lá, né? Logo, isso daqui eu sei que dá 1, né? E isso daqui eu também sei que dá 1. Beleza? Logo, a gente vai ter o seguinte, ó. Vou ter assim, resultando em limite aqui de fazer mais em cima, né? Limite de 7x quando x tende a zero, dividido pelo limite de 3x quando x tende a zero, né? Então, a divisão de limites é o limite da divisão, né? Eu estou usando a propriedade de forma inversa, né? Então, isso aqui, na verdade, é limite de 7x sobre 3x quando x tende a zero. Porque, vejam bem, ó, por que eu estou fazendo isso? Aplicar o limite diretamente aqui vai me dar 0 sobre 0, né? 7 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0, então vou ter 0 sobre 0. E é uma indeterminação, e a nossa ideia é fazer o possível para retirar as indeterminações do nosso problema. Então, invertendo a propriedade, né, eu tenho essa situação em que x dividido por x dá 1, né? Portanto, o resultado é 7 sobre 3. E essa é a nossa resposta. Tá? Tá aí um problema resolvido graças ao uso pertinente, né, do limite fundamental. Beleza? Outro limite fundamental, também importante vocês conhecerem, é um que é devido ao conteúdo lá da matemática financeira, né, que é o cálculo de juros compostos, que inclusive eu indico para vocês, eu vou colocar em um comentário fixado depois quando eu postar o vídeo, né, o canal Toda a Matemática, acho que talvez vocês conheçam, tem vídeo bem legais lá, eu super indico o canal, né. Tem um vídeo que eu vi deles lá recentemente, em que ele fala sobre a história desse limite aqui, ó. Coloquei de azul, né. Ele fala sobre a história desse limite aqui, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, né? Quando x tende a mais ou menos infinito, né? Pode ser mais infinito ou menos infinito, né? Isso aqui resulta em um número, uma constante, um número irracional chamado e, que é número de Euler, né? Esse número aqui ele é aproximadamente 2,7182 4, 5, 9, enfim, é um número irracional, tá? Aí a gente abrevia esse número gigantesco chamando ele de E, né? Ficou na história conhecido como número de Euler, né? Mas não foi bem o Euler, né, que teve o primeiro contato com esse número, mas ele descobriu várias propriedades sobre esse número. E ele não deu o nome desse número com a letra do seu nome, né, que é
Euler se escreve assim, né? Euler. Então ele não deu o número desse número com a primeira letra do seu nome por vaidade, não. É porque naquela época as letras A, B, C e D já eram muito utilizadas. Então ele resolveu colocar o E mesmo, que era o próximo da fila. Tá? Então, e assim ficou conhecido esse número. Então lá na matemática financeira mostra que a progressão lá de juros compostos ele tende a esse número E. Né? Vou colocar o vídeo lá para vocês conferirem se vocês quiserem, é claro. Né? Então temos aí esse limite fundamental, né? E eu não vou mostrar aplicações dele agora não, vou deixar para quando a gente for tratar de derivadas e tudo, mostrar mais algumas propriedades. Mas quando surgir, né, alguma estrutura do tipo, né, você pode aplicar logo de cara essa propriedade. Vamos ver. Acho que seria melhor eu mostrar, né, alguma propriedade, né? Algum exemplo envolvendo ele, né? Deixa eu ver. Bom, vou fazer assim, ó. Calcular esse limite aqui, ó. Limite de 1 mais 1 mais 3x elevado a 1 sobre 3x, por exemplo, né? Quando x tende a zero. Né? Então, como que a gente aplica esse limite fundamental nesse problema, né? Para sair mais rápido o resultado, né? A gente pode fazer assim, né? Calcular o limite, não, primeiro fazer assim, fazer uma substituição de variáveis. Vamos chamar o 3x de 1 sobre y, né? Fazer essa mudança de variáveis. Tá? Ao fazer isso, o que acontece? Quando o x tende a zero, o y vai tender para quando? Quando o x tende a zero, significa que o y vai tender para quanto? Né? Então, na verdade, você tem a situação, ó, x tendendo a zero, 3 vezes 0 dá zero. Então, o y tem que tender a quanto para que 1 sobre y dê zero? Né? Tem que tender ao infinito. Né? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Vou deixar só como infinito mesmo. Tá? Então, agora façamos aí, podemos reescrever esse limite com essa substituição de variáveis. Aqui, ó, portanto, vamos ter o limite, não de x mais tendendo a zero, mas y tendendo ao infinito. Né? E aqui 1 mais, no lugar do 3x, coloco 1 sobre y. E aqui 1 sobre 3x é y. Né? Tá? Então, é isso. Temos a estrutura do limite fundamental. Isso aqui dá E. É o resultado do problema. O número de Euler. Certo? Então, qual a ideia? É simplesmente utilizar manipulações algébricas, né, para você resolver esses limites aí envolvendo estruturas semelhantes a essa. Então, deixa eu ver qual mais. Bom, temos aqui só mais uma propriedade que eu vou mencionar. Acho que vai ser o suficiente para vocês lidarem aí com os problemas da lista, né? E a gente poder encerrar a aula, né? É o limite de a elevado a x menos 1 sobre x quando x tende a zero. Né? Então, esse limite aqui é igual ao logaritmo de a, logaritmo natural de a. Tá? Então, se é o logaritmo natural de a, é necessário que esse a seja maior do que zero, né? E ao mesmo tempo diferente de 1. Né? Porque não tem logaritmo, o logaritmo de 1 vai dar zero, né? Então, fica um caso meio que trivial. Né? E logaritmo de número negativo, ele não está nos números reais, né? Ele é um número complexo, então a gente vai evitar, né, esse problema.
Tá? Então, tem lá a demonstração lá no material de vocês, eu também não, infelizmente vou ter que omitir, né? Mas a gente pode ver como aplica essa ideia em um exemplo. Vou fazer aqui um exemplo. Vamos pegar aí a função, o limite da função a elevado a x menos b elevado a x sobre x, né? Quando x tende a zero. Tá? Então, como que a gente aplica esse limite fundamental nesse nosso problema, né? Vamos fazer algumas manipulações algébricas que tornem esse problema aqui com a cara desse limite fundamental. É sempre assim, é sempre essa abordagem, né? Então, limite de... vou fazer aqui mais embaixo. Então, eu preciso de a elevado a x menos 1, né? Logo, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o b elevado a x em evidência para me dar uma estrutura semelhante a essa, né? Colocando b elevado a x nessa estrutura em evidência, vai ficar a elevado a x sobre b elevado a x menos 1, né? E aqui, dividido por x, eu só estou repetindo. X tendendo a zero. Certo? Então, isso aqui eu posso reescrever da seguinte maneira. Como o limite de b elevado a x, né? Lembrando que o limite do produto é o produto dos limites, né? Então, vou até colocar aqui em cima mesmo. Limite de b elevado a x quando x tende a zero. Esqueci de colocar uma restrição aqui, né? O b tem que ser também diferente de zero. A mesma coisa do outro, né? O b tem que ser maior do que zero e diferente de zero. Tá? E multiplicado pelo limite de... o que sobrou aqui dentro do parênteses foi a sobre b elevado a x, ó, a sobre b, a elevado a x sobre b elevado a x, pode ser escrito como a sobre b elevado a x, o x em comum. Tá? Então, utilizando essa propriedade das potenciações, a sobre b elevado a x menos 1 dividido por x, né, quando x tende a zero. Certo? Então, está resolvido o problema, né? Aqui o que a gente tem é o que? A sobre b, esse número a sobre b que aparece aqui, ambos são números reais, positivos, diferente de zero e tal, né? Então, vamos simplificar a notação chamando ele de c, por exemplo, né? Fazendo essa mudança de variáveis. Portanto, vamos ter o limite de b elevado a x quando x tende a zero, multiplicado pelo limite de c elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero. Tá? Então aqui, ó, aqui do lado, a gente tem o limite fundamental, porque tem a mesma estrutura do limite fundamental. A única diferença é que em vez do c aqui eu coloquei o a, né? Mas, como eu falei, o que importa é a estrutura do problema, né? A estrutura é como você molda ele. Então você tem alguma coisa elevada a x menos 1 sobre x, e o limite disso com x tendendo a zero é o logaritmo dessa coisa. Essa coisa aqui eu estou chamando de a. Tá? E aqui eu estou chamando de c. Né? Então a gente já sabe que esse limite aqui, ó, dá logaritmo de c. Certo? Enquanto que esse limite aqui, ó, vai dar b elevado a zero. Né? E a gente sabe que o b ele é positivo e também é diferente de zero. Então qualquer número, seja ele positivo ou negativo, e diferente de zero, quando elevado a zero, vai dar 1. Certo? Então o resultado aqui desse problema vai ser 1 vezes logaritmo de c, que é logaritmo de c. Né? Portanto, só escrever na resposta do nosso problema. O limite de a elevado a x menos b elevado a x
sobre x, quando x tende a quanto mesmo? A zero, né? A zero, vai ser igual ao logaritmo natural, né, de C. Mas quem é C? Ó, C a gente chamou de A sobre B, né, só para poder visualizar melhor que tem a estrutura do limite fundamental, né? Então, limite de A, ou limite não, logaritmo de A sobre B, tá? Aí dá para deixar assim, já que você não tem o valor nem de A nem de B, não dá para calcular nada não, né? Então vamos deixar a resposta desse jeito. Beleza? Então só aí umas dicas rápidas, né, de como se utilizar esses limites fundamentais. Existem outros também que eu não mostrei aqui, mas que não vou cobrar de vocês por agora, como o limite do cosseno, e tem até um outro limite envolvendo logaritmo também e tudo, mas vamos deixar isso para outros momentos mais adiante. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Eu sei que foi bastante coisa, tudo, mas algo ficou realmente muito complicado, que não deu para compreender muito bem, tudo. Podem falar. Não? Bom. Então, nesse caso, a gente vai ficando por aqui, tá? Eu vou postar lá esse material para vocês darem uma olhada depois, né? E vai ter mais uma lista lá para vocês praticarem essas propriedades, beleza? Então, uma boa noite a todos e até a semana que vem. Provavelmente vamos poder nos encontrar aí presencialmente, tá? Então, até mais, pessoal. Boa noite.